O uso de drogas é do diabo? É um pecado grave. O uso do álcool, o abuso do álcool e o abuso de drogas é um pecado grave. Os pecados contra a temperança normalmente são veniais, porque não causam um dano grave à saúde. A não ser que eu tome um copo de veneno, uma coisa que faça muito mal à saúde, aí é um pecado grave, sabendo que faz mal. Mas no caso das drogas e do álcool em excesso, não é? Das bebedeiras, as bebedeiras e o uso de drogas causam a perda do uso de razão. E depois o que é que acontece? Que eu não tenho razão, faço muita coisa que não é boa, não é? E portanto, uma pessoa que conscientemente quer apanhar uma bebedeira ou quer usar drogas para isso é querer perder o uso de razão, é atentar contra a própria imagem de Deus que nós somos. Deus o criou à sua imagem e semelhança. E isso manifesta-se de uma maneira especial no uso da liberdade, da razão e da vontade. Portanto, eu de alguma maneira estou-me a querer animalizar. Não é? E isso desagrada muito a Deus. E atenta contra a minha dignidade, gravemente. E depois eu, infelizmente, sobre os efeitos do álcool e das drogas, faço muita coisa má. E sou responsável por essas coisas más, mesmo que não tenha muita consciência e liberdade, mas eu tenho a responsabilidade de me ter colocado voluntariamente nas condições de fazer essas coisas más. Não é? Portanto, é isso. Não é? Portanto, infelizmente, e normalmente são coisas que depois também deixam sequelas, efeitos secundários para a vida toda, infelizmente. Quer dizer, uma bebedeira pode não deixar, não é? Não deixa, não é? Mas as drogas, muitos anos, etc., depois também causam. Por que razão a efusão do Espírito Santo não é muito divulgada ou praticada dentro das comunidades paroquiais? Boa pergunta. Pronto. Eu diria que cada país é um exemplo, porque isto é uma pergunta que faz sentido aqui em Portugal, mas, por exemplo, lá no Brasil, graças a Deus, estão aqui algumas pessoas lá do Brasil, é uma coisa bastante frequente, verdade? Ou seja, normalmente nas paróquias, as pessoas invocam o Espírito Santo, fazem a infusão do Espírito Santo, é uma coisa bastante normal. Eu acho que seria ótimo que assim aqui fosse. Portugal não porquê? Porque, no fundo, a renovação carismática não entrou muito, entrou em alguns grupos de oração, mas a verdade é que os pastores, os padres, os bispos, no fundo, nunca promoveram muito. E então, se os bispos e os padres, o pároco não ajuda, é difícil. A gente tem que ir tipo à cave, pelo menos 24, não sei de onde, não é? Três doidinhos, não, é difícil, não é? Mas eu percebo que, como tudo na igreja, eu vou dizer assim, sem querer julgar, quando Deus faz coisas novas na igreja, digamos assim, os fundadores, aqueles que Deus chama para começar um carisma novo, podemos dizer assim, passam sempre um mau bocado, porque há sempre uma certa desconfiança que, por um lado, é prudente, ou seja, os bispos e os padres, deixa cá ver o que é que isto vai dar. Será que isto vem de Deus ou não vem de Deus? Quero ver os frutos. Pronto, e essa atitude tem a sua razoabilidade, não é? Sei lá, quando São Francisco de Assis começou a dizer que vou viver a pobreza e se despiu à frente do bispo, toda a gente achou, não sei se isto é boa ideia, não é? Será que isto vem de Deus? O despir-se, não sei, não é? Mas quer dizer, que ele ele estava a propor viver o Evangelho de alguma maneira nova e muito radical. E aquilo assustou um bocado, ou deixou assim perplexos. E depois o tempo foi mostrando que é de Deus. Hoje em dia não há ninguém na igreja que duvide que o carisma franciscano vem de Deus e que é uma bênção para toda a igreja, verdade? Mas demorou o seu tempo, demorou algum tempo.
Né? E quem diz os franciscanos, diz os carmelitas também, quando vieram para a Europa, ninguém lhes abriu a porta. Né? Os dominicanos também passaram um mau bocado, os jesuítas no início. Portanto, estes novos carismas, abrir caminhos é difícil, não é fácil. E como eu digo, e há um motivo humano que é a prudência, deixa cá ver se isto vem de Deus ou não vem. E normalmente o que mostra isso são os frutos, e os frutos pedem tempo. Né? Pronto. A boa notícia é a renovação carismática. E no caso da renovação carismática, o que é que alguns pastores católicos temem? Como, de alguma maneira, Deus serviu-se dos nossos irmãos protestantes para, digamos assim, iniciar este movimento de redescoberta da importância do Espírito Santo na vida cristã, da importância dos dons e dos carismas na missão da Igreja. Portanto, essa redescoberta, podemos dizer que Deus usou os nossos irmãos que não eram católicos para fazer essa experiência primeiro que nós. Deus faz o que quer. E depois entrou num segundo momento na Igreja Católica. E por isso nós dizemos renovação carismática católica. Né? Que é já para dizer, não, isto não é protestante. Mas, no fundo, é a mesma experiência e é a mesma metodologia, se nós quisermos, e a boa notícia é, já lá vão, portanto, 68, já lá vão 57, sim, já lá vão uma carrada de anos. Já tivemos papas que viram e que confirmaram os bons frutos e que disseram, isto vem de Deus. Que boa notícia, não é? Pronto, agora, mas às vezes, mesmo a confirmação vindo lá de cima, do Papa, isso não significa que os outros pastores mudem de atitude de um dia para o outro, às vezes, não é? Pronto, mas é só uma questão de ter paciência, não é? Com o tempo as coisas vão lá, mas eu penso que as coisas já melhoraram muito. Agora aqui um parênteses, quando a Canção Nova veio para Portugal, foi uma sangria, digamos assim, foi muito duro para eles os primeiros tempos, etc, foi mesmo complicado. Né? Graças a Deus há sempre exceções, né? Quem é que tem o mérito de os ter trazido? O Dom Serafim, aqui do Bispo de Fátima, foi ele que deu a cara e ele também sofreu por causa disso. Né? Pronto, e não foi pouco. E o Dom Serafim teve muitas coisas muito boas. Havia retiros do Padre Rufus, aqui em Fátima. Também, e o Dom Serafim vinha aos retiros. Eu estive nos retiros com o Dom Serafim e o Padre Rufus. E eram 20 pessoas, não é? Portanto, graças a Deus há sempre algumas exceções, que senão isto bloqueava, não é? Mas, como eu digo, não é fácil. É um caminho que se vai fazendo, turbulento. Nós não devemos nem criticar, nem julgar, convidar os outros, vinde e vede, como Jesus fez. Vinde e vede. Olha, venha e veja e diga. Depois, no fim, se gostou, se não gostou, etc. Né? E como eu digo, e agora o ter passado muito tempo e os papas terem confirmado, e os bispos, etc., ajuda-nos muito a estar cada vez mais à vontade. Agora, Deus chamou o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas Habib, não é? Toda a gente pensa que é mais, mesmo quem não gosta muito dele, é inegável que este homem foi um grande instrumento de Deus. Não dá para dizer que não. Quer dizer, dá para dizer, mas é contra os factos, não é? E, portanto, isto para dizer, os frutos são cada vez maiores, mais abundantes, portanto, eu acho que vai chegar à tua paróquia. É melhor avisar o padre para dizer que não tenha medo, que ele não fique aflito, que vai chegar, mas que vai ser bom. Não é? Que tudo o que vem de Deus faz-nos bem e renova as nossas almas. Eu gosto muito da renovação carismática, como penso que alguns já sabem, e devo muito à renovação carismática. Graças a Deus, não é que eu não fosse católico antes, mas graças à renovação carismática, a minha relação com Jesus subiu vários degraus. A minha relação com a palavra de Deus, ouvir Deus através da Bíblia, falar com Deus, melhorou muito. A minha qualidade na oração, rezar, aprender a rezar melhor, pôr o coração na oração.
o amor ao Santíssimo Sacramento, a adoração eucarística, a reverência à Eucaristia, são tudo coisas que eu devo à renovação carismática. Não é? O louvor, a alegria. Não é? Parece que é outro capítulo na nossa vida. Não é? E, portanto, quando se experimenta, é como um pastel de nata. Quando se experimenta, já não se vai largar. Portanto, e é uma coisa que de alguma maneira é muito bonito. Nos outros movimentos, sei lá, eu falei dos franciscanos, etc., Deus escolhe sempre um instrumento humano. Há aquela pessoa que deu origem àquele carisma. Mas se nós repararmos, quem é que é o nome da pessoa que começou a renovação carismática no planeta Terra? Ninguém consegue identificar. Não há uma pessoa. Não é? É muito interessante, não é? E não há propriamente uma estrutura muito formal, não é? Não há um comitê central da renovação carismática. Nem... É um estilo, de alguma maneira, e que vivifica todos os outros carismas. Eu encontrei na renovação carismática padres franciscanos que se tornaram melhores franciscanos, graças à renovação carismática. Portanto, é uma coisa que não despersonaliza nenhum carisma, nem nenhuma caminhada, que una todos, mas sem formatar, não sei explicar. Não sei se isto é a experiência dos outros, mas... E descomplica. Eu acho que é uma das coisas bonitas da vida cristã. E isto é a prova da presença de Deus. Ser cristão, amar a Deus e amar os irmãos é simples. Não é como tirar um mestrado em matemática. Não é? É simples. Não é? A gente experimenta, eu acho que nestes retiros experimentamos isso bastante bem. Quer dizer, é preciso pensar um bocadinho, mas no fundo são algumas decisões, é abrir o coração, é confiar e as graças começam a acontecer. Pronto. É simples. É como ligar uma luz. Muda. Né? E, portanto, que pena não usarmos mais isto. Às vezes eu vejo nas dioceses e nas paróquias plano pastoral para o ano 2025, 2026. Um livrinho com 170 páginas. Bonito. Né? Com muitas cores e logotipos e não sei o que mais, e objetivos e planos e não sei o que mais. E depois um esforço enorme para fazer encontros, para divulgar e não sei o quê. Ninguém quer ir aos encontros. Quer dizer, aquilo é tudo um esforço humano com boas intenções de levar Deus, mas não funciona. É como alguém, a sensação que eu tenho é como aquelas pessoas que andam a arrastar os pés, já estão assim, aquilo não vai. Né? E por outro lado, vejo aqui os retiros e, como eu digo, a experiência no Renovação não há grandes planos, a gente quer deixar Deus fazer. A gente vai se juntar e vai rezar. E a coisa acontece. Né? E, portanto, é ótimo. Não é preciso perder sono antes, nem gastar tinta, nem impressora. Pronto. E o Papa Bento XVI dizia, pronto, um bocadinho, com aquele humor, que a Igreja, a pastoral da Igreja nunca tinha corrido tão bem como nos tempos em que não havia plano pastoral. Pronto, eu não sou contra os planos, obviamente que podemos fazer, mas é preciso cuidado, não pensarmos que a evangelização é uma obra que sai humana. É Deus que toca os corações. Os milagres, quem os faz é Deus. Né? E nós, se nos pusermos a jeito, as coisas acontecem. Eu acho que quando a gente faz muitos planos, lá no céu, Deus dá uma grande gargalhada. O que acontece se eu me confessar de algo que mais tarde voltei a fazer? O que é que acontece? Tenho que me confessar outra vez.
é normal, eu não quero desanimar ninguém, vou contar uma história, eu não sei se é verdade, mas houve uma altura em que, já não sei o que é que aconteceu, houve um bloqueio no trânsito, etc. E havia um senhor que se ia confessar sempre a um padre, a uma paróquia, mas tinha que atravessar um rio. E a ponte, não sei o quê, foi para obras, eu penso que isto é uma anedota, uma história. E então ele telefonou ao padre e combinaram-se a encontrar um da margem de um lado e outro da margem do outro. E então o senhor que chegou lá virou-se para o padre e disse: seu padre, olhe, é os mesmos. E o padre virou-se para ele e disse: então a penitência é a mesma. Pronto. E deu-lhe a absolvição e ele voltou feliz e contente para casa. E isto que é uma brincadeira, isto é muito a nossa vida de todos nós. Não é? O Papa João Paulo II confessava-se todas as semanas. E os pecados são mais ou menos os mesmos. Às vezes não são exatamente, mas no fim, a gente luta pois, em coisas pequenas. Né? Quem se confessa habitualmente, graças a Deus. Uma das grandes graças da confissão frequente e da comunhão frequente é a gente vai ganhando uma certa estabilidade na graça de Deus. A gente vai ficando firme ou seja, a luta contra o pecado não está nas coisas grandes, está nas coisas mais pequenas. Né? Estamos longe das muralhas do castelo. Estamos lá. E uma das melhores maneiras de não cair nas grandes é lutar, é ser empenhado nas pequenas. Pronto. Portanto, é neste sentido que normalmente a gente depois vai se confessar e pronto. É bom. Eu também 10 conselhos para ser feliz nesta vida. 1, deitar a televisão fora. 2, confessar-se com frequência. Depois, se me vierem mais, eu vou dizendo. Isso. Pelo menos 1. É até às 6h30, não é? Um casal com casamento católico divorciou-se. Após algum tempo, reconciliaram-se. Podem voltar a comungar após essa reconciliação, apesar do divórcio civil? Podem. Quer dizer, o divórcio civil não dissolve o vínculo matrimonial. Já sabem isso, eu estou sempre a explicar isso, também saem sempre estas perguntas, mas eu explico, às vezes que for precisas. Portanto, divorciaram civilmente, mas continuaram casadinhos, como no dia do casamento. Agora reconciliaram-se. Festa no céu, pronto. Não, agora é importante também civilmente depois resolver aquilo para não dar escândalo, para não dar maus exemplos. Porque há pessoas que depois podem pensar, então, mas eles estão divorciados ou não estão? Não é? Mas nós queremos os direitos. Mas isso também há o casamento com separação de bens, ou não sei. A lei prevê várias coisas, mas isso é outra coisa. Não é? Portanto, quem está casado pela Igreja deve... Ou seja, o casamento, a instituição matrimonial, tem uma dimensão pública, social, se nós quisermos. Não é? Perante a sociedade, somos marido e mulher. Perante Deus e os homens, digamos assim. Mas, mesmo no caso em que se divorciaram e se arrependeram, ou que pelo menos um se arrependeu, quer dizer, às vezes há divórcios que são sofridos. Há uma parte que não se quer separar, a outra quer se separar, e hoje em dia a lei facilita isso e consegue-se separar mesmo contra a vontade do outro, não é? Então a parte que sofreu o divórcio, digamos assim, não pecou. Ela sabe que está casada, ela não quer o divórcio, mas não conseguiu impedir. Essa nem precisa de se confessar, não há pecado. Não é? Continua a comungar, como se nada fosse, e reza pela conversão da esposa ou do marido. Não é? E o marido, se arrepender daqui a uns anos, pronto, ótimo, pode-se confessar e comungar, mesmo que não seja imediatamente estejam a viver juntos, porque às vezes pode não ser possível retomar a convivência matrimonial. Continuam sempre casados. Às vezes pode não ser imediatamente possível por muitos fatores. Né?
porque foi trabalhar para o Japão e não sei o quê, não sei o que mais. Entretanto casou-se com outro e tem mais 3 filhos e tem que os educar e não sei o quê. Agora não vou fazer esses casos todos, mas pronto, a boa notícia é, enquanto vivermos, enquanto respirarmos, podemos sempre arrepender-nos de qualquer pecado. De qualquer pecado. O único pecado que não tem arrependimento é o não querer arrepender-se. É o tal pecado contra o Espírito Santo, é esta obstinação no pecado. Aquelas pessoas que não querem largar o pecado. Mas se eu me arrepender, seja que pecado for, há perdão. É uma boa notícia. E por isso é que Nossa Senhora aqui em Fátima pediu tanto para a gente rezar pela conversão dos pecadores. Porquê? Porque podem mudar. Porque podem mudar. E há tantas histórias tão bonitas. Sou casada pela Igreja Católica. O meu marido vive uma vida mundana, viciado em pornografia, prazer do vinho e não vai à missa aos domingos. Eu procuro viver os mandamentos. Será que vivo em pecado por esse motivo? Embora eu procure viver os mandamentos? Não. Então, há situações, de facto, todos nós conhecemos. Hoje em dia, os problemas na família são grandes. Eu penso que não há nenhuma família que escape, que diga, não há ninguém na minha família que não esteja a passar alguma crise ou algum problema, porque está por todo lado. Pronto, neste caso, o marido está muito no pecado, não quer saber, a mulher procura viver os mandamentos, reza, vai à missa, etc. Obviamente que ela não é responsável pelas escolhas do marido, ela reza pela conversão do marido, pede a Deus. Portanto, não só não há pecado, como no caso dela até há mérito, até há boas obras, porque ela no fundo tenta trazer Deus para o coração do marido, pela sua vida santa, pela sua oração, pela sua paciência. Pronto, e isso agrada muito isso é no fundo lutar pela conversão dos pecadores. Agora, é verdade também que santos de casa é difícil. Seu padre, agora é que acertou em cheio. Não é? É difícil, porque os de casa não nos querem ver e tal, e está bem, lá estás tu com essas coisas, muda, tira a canção nova, quero o Benfica, dá cá o comando, sai daí e tal, olha, vou para o café, não sei o quê. Pronto. Não é? Agora, eu também já dei vários conselhos, há outros, agora hoje estou com os provérbios, não é? Não é com vinagre que se apanha uma... Ou seja, o meu marido está numa vida de pecado, implica comigo por tudo e por nada. Eu acho que não é com grandes sermões que ele vai mudar. Portanto, a minha estratégia, o que é que seria? Dê-me alguns conselhos para eu conseguir ajudar o meu marido. Então, trincar a língua. Não estar sempre... É? Vai ele para a Sport TV, pronto. Porquê? Porque assim não vai lá. E, portanto, se ele chega à casa, vem do café e eu lhe digo, já rezaste o terço? Vai rezar o terço. Não vai lá assim. Portanto, trincar a língua e tentar, no fundo, a arma que eu sugiro é não usar tanto a palavra para tocar o coração dele, mas usar gestos de amém. Chegar a casa e dizer, marido, que bonito que estás hoje. E ele diz assim, põe os óculos. E depois ser gestos de amor. Olha, o que é que gostavas para jantar? Eu preparei aquelas iscas com cebolada que tu... que maravilha e tal. E amor gera amor. Amor gera amor. É muito difícil uma pessoa ser amada, e a gente sabe, e ficar insensível.
quando alguém que a gente não conhece nos ajuda, no meio da rua, eu tive um furo, alguém que para, que me ajuda ali, obrigadinho, olha, como é que se chama? Sou Luís e tal, Luís, obrigado e tal, toma lá e tal. A gente agradece espontaneamente. É difícil não dizer nada. Eu não conheço ninguém que não agradeça, por pior que seja. Não é? Portanto, o amor gera amor. Mas é preciso calma, é preciso paciência, porque é como as plantas, elas não crescem numa tarde. Se eu semear aqui um eucalipto, amanhã está quase igual. Não é? Mas ao fim de um ano já se vê ali não é? E ao fim de 2 anos, 3... Portanto, eu penso que essa é a estratégia, e vou dar um exemplo, uma última ideia de uma mãe que eu achei graça. Isto foi há uns anos bons, há uns 30, que eu falei com uma mãe aflita e ela dizia: Seu padre, olha, eu desisti de falar de Jesus aos meus filhos. Ela tinha 2 filhos e estavam naquela fase de adolescentes, universidade e tal, e ela meio em pânico já, só via os disparados todos e tentava. Olha, seu padre, eu desisti e tomei uma decisão. A partir de hoje, eu já não falo mais de Jesus aos meus filhos, eu só falo dos meus filhos a Jesus. E eu achei que foi uma boa decisão. Eu disse, olha, boa ideia. Não chateie os seus filhos e fale mais com Jesus. E peça por eles. Faça como Santa Mónica. E eu também uso muito a imagem, aquela parábola do filho pródigo. É muito interessante. O filho pede ao pai metade da herança. O pai podia dizer, não, isso não é bom para ti, não te esquece isso, depois vais gastar o dinheiro mal. Podia ou não podia? E disse, pronto, se é isso que tu queres, filho, aqui tens. E depois o filho foi-se embora, esbanjar o dinheiro, e o pai foi atrás dele. Não apareceram mensagens a dizer, já rezaste o terço? Não. O pai ficou à espera. Portanto, é muito bonita essa parábola, porque o filho teve que bater no fundo, voltar para casa. Eu acredito que o pai estava a rezar, sem parar pelo filho. E quando o filho veio ao longe, o pai viu logo e fez a festa. Não é? E, portanto, eu penso que nós somos convidados a imitar essa lógica, esse método. Não é? Respeitar a liberdade dos outros, não forçar. Eu acho que isto é normalmente mais difícil para as senhoras. As senhoras gostam de empurrar muito, com boas vontade, mas tragam. E isto com os filhos, às vezes, não, tem que ser assim, não, tens que ir, vai. Vais para a catequese, depois no dia em que nunca mais aparece. Não valeu de muito. Portanto, mais do que obrigar e chatear, é preciso, no fundo, ajudar a pensar, fazer boas perguntas e convencer, que é mais difícil. E hoje temos a concorrência do mundo lá fora que diz o contrário. Portanto, às vezes eu vejo as mães aflitas, eu percebo. Porquê? Porque a televisão que ele vê diz o contrário, os amigos dizem o contrário, os professores na universidade dizem o contrário, e a gente sente-se aqui uma formiguinha a remar contra a maré. Mas a boa notícia é Deus é mais forte. E uma mãe que reza, pensa em Santa Mónica. Vence, é só uma questão de quando. Portanto, é preciso calma. Pronto. O céu é igual para todas as pessoas? No céu, se tivermos a graça de alcançá-lo, estaremos com os nossos entes queridos que forem para o céu? O que é que acha? Sim. O céu é igual para todos? Sim e não, quer dizer, no sentido que não todos os santos têm a mesma glória, que aqui significa a mesma profundidade de união com Deus, digamos assim, mas estamos todos plenos. Esta imagem, eu uso muito a imagem do copo ou da sede. Se alguém quer beber água, e um tem mais sede, mas estão os dois saciados, um bebeu mais. Mas quem bebeu menos não tem inveja do outro, não tinha mais sede. Não é? Ou seja, estamos todos com o coração cheio de Deus. Só que uns nesta vida é que nós podemos fazer ginástica para alargar o nosso coração. Quem mais amar nesta vida
mais mergulha em Deus no céu, que é amor. É espetacular. Portanto, há uma espécie de... Há aquela história do... É verdade, não é? São Filipe Neri, não sei se alguém já... O São Filipe Neri teve uma experiência mística em que o Espírito Santo desceu sobre ele, o amor de Deus entrou fisicamente nele e o coração dele alargou tanto que ele sentiu umas costelas a partirem. E doeu-lhe mesmo. Deus está. E depois, quando fizeram a autópsia depois da morte, os médicos viram que ele tinha umas costelas partidas por causa do coração ter dilatado. Obviamente que aqui o coração é uma imagem da nossa capacidade de amar, que essencialmente está na nossa vontade. É um querer. Ou seja, quem quer mais Deus, tem mais Deus. E encontramos os nossos crentes queridos no céu. Sim, até aqueles que não conhecemos em vida. Pronto, é isso. A gente no céu vai ver os nossos trisavós e os quartos avós e irmãos e pessoas que não podemos conhecer. E os santos, o São Pedro. São Pedro. Você está com mais cabelo. Vai ser uma festa. Há um padre amigo meu que diz: o céu não é tão bom como o que dizem. É muito melhor. Não há palavras. É muito difícil. Não há palavras mesmo. E se nós percebêssemos um bocadinho mais do que era o céu, o que é que acontecia? Estávamos dispostos a fazer qualquer sacrifício para alcançá-lo e a evitar tudo aquilo que nos podia desviar dele. Esse é um dos grandes problemas, é que nós não percebemos o que é que está em causa. Ou seja, se eu percebesse que isto era o bilhete do Euromilhões, jackpot, não usava isto para acender a lareira. Não é estúpido usar isto? Bilhete do Euromilhões, jackpot. Mas está frio, está muito frio, eu vou... Porquê? É isso que é o pecado. O pecado é por um bocadinho de calor, não sei o quê, eu hipoteco, eu queimo o prémio da vida eterna. É estúpido. É sempre uma decisão muito estúpida. Nós somos burros. A verdade é isso. Sempre que eu peco, é estúpido. Mas pronto, mas Deus é tão bom, Deus percebe que a gente não lê, não percebe bem o que é isto. Se a gente percebesse melhor, era tudo mais fácil. Os pastorinhos, o que é que os mexeu tanto com eles? Nossa Senhora mostrou-lhes e eles perceberam, isto não é brincadeira. E então isso mudou completamente a vida deles. O resto dos anos que eles viveram cá na Terra, eles viveram, isto é sério. Nós temos que ter cuidado para não ir para o inferno e temos que levar muitas almas para o céu. As pessoas não percebem isso. E se percebessem um bocadinho mais, ia tudo ao sítio. Não era preciso tantos retiros. Não havia muito. Porque nós queríamos o céu mesmo, com toda a força. Vai, Sr. Padre, que ainda é capaz. Qual o perigo do Reiki? Ayahuasca? Não sei bem como é que isto se diz. Yoga e acupuntura. Então, hoje em dia, popularizaram-se, primeiro, há um movimento, infelizmente, que já dura há umas décadas, que foi entrando aqui na cultura ocidental, foi promovido sobretudo por pessoas, digamos, ligadas ao mundo do esoterismo, da gnose, das sociedades secretas, que se chama Nova Era. E a Nova Era, vocês já ouviram falar, eu não sei se o Arnaldo já falou, mas não? Neste retiro ainda não, mas a gente costuma falar sempre porque é importante. A Nova Era é uma espécie de religião light, bem cómoda para as pessoas de hoje, em que Deus é uma entidade, é uma energia. Não sei se vocês viram aquele filme da Guerra das Estrelas. Então, eles falam da força. Há uma força, o Luke e os Jedis, e há uma força, é uma força impessoal, não é um tu. É uma força que é uma energia que eu posso canalizar e levantar objetos, e há o lado bom da força
e ao lado mau da força, certo? Pronto, a nova era não é fotocópia da Guerra das Estrelas, mas é esta lógica um pouco aplicada a estas questões religiosas, digamos assim. E basicamente o que é que eles vão buscar? Sobretudo várias concepções que vêm das religiões orientais, sobretudo do hinduísmo, e deformam verdades essenciais do cristianismo. Portanto, Deus não é um ente pessoal, Deus não é um tu. Deus é uma força impessoal, que eu posso entrar em contacto, em comunhão, em harmonia com ela. Depois, Deus não é uma realidade transcendente. Deus é a própria, é tudo. Tudo é Deus. Eu sou Deus. Deus é a criação. Não é? Não há conceito de criação propriamente. Não é? É um Deus imanente, não é um Deus transcendente. Não sei se estes conceitos são muito difíceis. Pronto, portanto, a árvore é Deus, a árvore tem energia, eu tenho energia, eu posso entrar em sintonia. E, portanto, a nova era vai nesta onda. Estou a brincar, mas pronto, mas é para... E, portanto, não há conceito de pecado, portanto, Deus não é um tu, há só um conceito de ignorância, de falta de conhecimento, portanto, o que é preciso é ser iluminado, o que é preciso é subir no estado de consciência de si mesmo, descobrir o Deus que eu sou. Estão a ver? Vai tudo por aqui. E dentro deste mundo da nova era, que depois é um mundo muito heterogéneo, há muitas variantes, é um bocado como uma gelataria, tem para todos os gostos e sabores, não é? Existem as chamadas terapias energéticas, não é? Há várias supostas terapias alternativas, portanto são formas de curar doenças ou problemas que recorrem a supostas energias, mas não é que tem uma validação científica. Não há estudos científicos a mostrar que isto funciona. É só uma questão de crença. O Reiki é uma das mais difundidas cá em Portugal, mas noutros países não é bem assim. Há outras que são mais difundidas. Portanto, o nome não interessa tanto. O que interessa é o princípio. O princípio é, eu invoco uma suposta energia para curar uma doença. No yoga, o yoga é uma forma, quem conhece o hinduísmo, o yoga no fundo está ligado ao processo da nossa união com a divindade. A palavra yoga significa união, literalmente. E, portanto, neste mundo oriental há esta ideia de que nós temos vários chakras que podem ser abertos, há a questão da energia que se pode desequilibrar e que é preciso reequilibrar. E, portanto, estas terapias alternativas surgem neste contexto de tentar ajudar as pessoas com uma pseudo-terapia de tipo espiritual, digamos assim. Isso é perigoso? Sim. Primeiro, isso é pecado? Sim. É uma forma de magia branca. Estou a invocar forças que não são o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que não são o Deus Criador do céu e da terra, para me ajudarem a obter, neste caso, uma coisa boa, a cura de uma doença. Mas invocar essas forças em si é um pecado contra o primeiro mandamento. Não terás outros. Não podemos recorrer à concorrência. Isso ofende a Deus. Não é? Isso ofende a Deus. És católico, estás doente, já tens um sacramento que se chama unção dos doentes. Pronto. Isso foi o instrumento que Deus deixou para ajudar os doentes. E podes ir ao médico também. Né? Obviamente. São Lucas era médico. Portanto, hoje em dia entraram muito isto e, infelizmente, os católicos têm pouca formação e caem fácil, caem como os outros todos, não é? O que é que a gente vê no mundo por aí afora? As pessoas, quando a nossa fé em Jesus diminui, quando surgem os problemas da vida, quando tenho um problema financeiro, quando tenho um problema familiar, quando tenho um problema de saúde e não consigo respostas imediatas, o que é que eu faço? Começo a recorrer a outras coisas e aí é que entram os problemas. Certo?
As pessoas, como a minha fé não é muito grande, já não peço muita ajuda a Deus, já não peço muita ajuda à Nossa Senhora, já não rezo muitos terços, mas vou para o Reiki, depois se o Reiki não funcionar vou para o mestre bambu, e depois se não funcionar vou para não sei aonde, e chazinhos e mesinhas e tal. E eu conheço casos de pessoas que estavam com cancro e não quiseram tratar-se porque estavam a tomar um chás e umas coisas lá de uma bruxa que iam ficar boas. Morreram. Não é? Portanto, não é que os católicos também não morram com cancro, mas isto para dizer, estas terapias não têm nenhuma validação do ponto de vista científico, ou seja, não há nada que demonstre, até hoje, que o Reiki funciona. E pelo contrário, no fundo, do ponto de vista espiritual, é claríssimo que é uma forma de magia branca. Há eu traduzi até para português, há uns anos saiu a Conferência Episcopal dos Bispos dos Estados Unidos. Como isto lá começou a ser um problema maior antes de que cá, o que é que acontecia? Nas casas católicas de retiros, como já não havia muitos retiros católicos, havia muitos encontros de Reiki e as freiras e os padres começaram a alugar as casas para encontros de Reiki, de yoga, de sei lá o quê, e às tantas começaram alguns católicos a dizer isto se calhar não é bom, então a gente está a ajudar a isto. E a Conferência dos Bispos dos Estados Unidos fez uma nota doutrinal, tem um comitê de doutrina, fez uma nota a explicar que o Reiki é incompatível com o ser católico, que é uma forma de magia branca, que nós não, é um pecado contra o primeiro mandamento, no fundo. Depois, eu nos exorcismos, há mais de 25 anos, que eu vejo muitas pessoas, por causa do Reiki, começaram a ter distúrbios diabólicos extraordinários. Portanto, é brincar com o fogo. Má ideia. Além de ofender a Deus, além de eu perder o céu por causa disso, que é a parte mais triste, nesta vida estou a abrir a porta ao inimigo. Má ideia. E depois, pronto, e a acupuntura. Eu tenho isto tudo explicado naquele meu livrinho que já é antigo, tem estas perguntas todas. A acupuntura é menos, quer dizer, a acupuntura a sua origem é da medicina tradicional chinesa, que também tem uma visão do homem incompatível com o cristianismo, que nós somos energias, etc., isso tudo, e justificava a sua eficácia, tradicionalmente, recorrendo a essa antropologia e a essa cosmovisão, que não é compatível com a fé católica. Portanto, isso é importante. Mas, ao contrário do Reiki e das outras terapias energéticas, existem alguns estudos, não são muitos ainda, que parecem demonstrar que, em certos casos, a acupuntura tem uma certa eficácia analgésica. Porquê? Porque o nosso sistema nervoso, eu não sou médico, mas isto são coisas mais ou menos básicas, funciona com impulsos elétricos. E o nosso sistema nervoso periférico, ou seja, o que fica mais à flor da pele, as agulhas podem interferir nessa percepção da dor. Ou seja, na melhor das hipóteses. Mas isto ainda é uma questão discutida no mundo científico, ou seja, na melhor das hipóteses, em certos casos é analgésico, mas se calhar nem nisso, se calhar não é nada mesmo, só, é como as outras. Não é? Mas não implicaria, ou seja, eu poderia fazer a acupuntura sem acreditar em energias, nem não sei o quê, só tentando ver se ajuda na analgésico, isso em si seria pecado. Se no meu coração não existe esta abertura, esta esperança de ajuda numa força sobrenatural, que vai para além da eficácia natural, aí não há pecado de superstição. O pecado de superstição vem quando eu espero de uma causa natural um efeito desproporcionado, diz São Tomás de Aquino. Quando eu espero um efeito desproporcionado, ou seja, eu ponho a ferradura no carro porque acho que aquilo me vai dar sorte. Então, a ferradura não tem capacidade, por ela mesma, de dar sorte. Portanto, se eu ponho a ferradura no carro com essa intenção, eu peco. É um amuleto. Estão a ver? Pronto. Agora, se eu pusesse 10 ferraduras para poder chocar contra o carro da minha mulher e não estragar a pintura,
Aí as ferraduras não são supersticiosas, porque a ferradura vai ajudar a... O problema é quando eu espero da ferradura uma coisa que ela não pode dar. Aí eu estou a pôr a confiança numa força que vai para além. É a lógica dos amuletos. Né? O olho turco, não sei se já viram, que anda para aí, as figas, o olho turco, o corno, são coisas que as pessoas usam muito para dar sorte, Sr. Padre. E o triste essas pessoas vêm à missa e às vezes vêm comungar. Eu estou a dar-lhes a comunhão e a ver, olha, não pode. Não é? Lá lhes explica, elas não sabem. Não é? Mas é triste porque isto tornou-se muito frequente e também não há muita catequese a ajudar as pessoas a abrir os olhos. Não é? Não tudo o que brilha é ouro, é preciso cuidado. Não é? Está certo? Pronto. Então agora vamos fazer uma pausa. Ainda vou responder a mais perguntas na terça-feira, se Deus quiser. Portanto, os que ainda não respondi não fiquem tristes. Há esperança. E pronto, e agora avisos, não?